Quando nós brasileiros estamos aprendendo inglês, uma das nossas maiores dificuldades é justamente a pronúncia das palavras. Existem palavras em inglês que é bem difícil de pronunciar, porque os sons são bem diferentes dos sons do português. E nesse vídeo de hoje eu trouxe 12 palavras em inglês que são super comuns, mas que, pra mim, são as 12 palavras mais difíceis para brasileiros conseguirem pronunciar no dia a dia. Então, vem aqui para essa aula que eu vou te ensinar como pronunciar corretamente cada uma dessas 12. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês, e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar justamente a pronúncia das 12 palavras que eu considero as palavras mais difíceis para você pronunciar em inglês. Eu não tô falando das mais difíceis que existem na língua inglesa, porque tem palavras de tudo quanto é jeito. Tô falando de palavras comuns que a gente poderia sim usar no nosso dia a dia. Não adianta nada eu virar pra você e falar assim, pronuncia supercalifragilisticexpialidocious. Não, não é isso, não é isso. Vamos pegar algumas palavrinhas que realmente estão ali no dia a dia, são super comuns, mas que pra gente, pra nós brasileiros, tem sons muito difíceis de pronunciar. E não repara a obra, porque tá tendo uma obra aqui atrás, então se ficar um barulho é por causa da obra, mas o vídeo vai ser bom mesmo assim, eu prometo. E nesse vídeo eu vou colocar aqui embaixo justamente a escrita das palavras e também a transcrição fonética pra você já ir pegando, porque ela realmente facilita bastante na hora da gente praticar a pronúncia. A primeira palavra é a palavra empreendedor. Como é que eu falo empreendedor em inglês? Em inglês eu digo entrepreneur. Entrepreneur. Então, olha só essa palavrinha, a gente pronuncia assim, ó. Primeiro é com som de A mesmo. Entrepreneur. Entrepreneur. Aí você tem que treinar rápido, porque geralmente ali sua mandíbula não tá acostumada com esse tipo de som, então você vai embolar a língua um tanto de vez, mas não tem problema, vamos lá, entrepreneur. E antes que eu me esqueça, antes de continuar com a lista, é o seguinte, sempre pausa o vídeo e tenta pronunciar em voz alta. Não adianta nada você ver um vídeo de pronúncia e não pronunciar. Você precisa praticar em voz alta, só escutar não adianta. Então você escuta primeiro e depois pratica da forma que eu tô te ensinando. No início pode ser que dê dormência na bochecha, língua enrole, mas faz parte. E além disso, eu trouxe as 12 que pra mim são as mais difíceis que eu lembrei assim de cabeça, mas se por um acaso você tem outra palavra que você acha que é tão difícil quanto, ou ainda mais difíceis do que essas palavras que eu te mostrar nesse vídeo, eu quero que você me conte nos comentários. Faça uma lista lá, porque quem sabe, se tiver muita gente comentando e muitas palavras diferentes, eu gravo uma parte 2 desse vídeo. A palavra número 2 é a palavra sexto. Sexto, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É um número ordinal. E como é que eu falo isso? Eu falo o número 6 em inglês, que é six, e no final eu coloco um TH. E é um TH que a gente chama de TH surdo, o TH não sonoro, o TH não vocalizado, também conhecido como o TH que a gente não vibra as cordas vocais. Basicamente, a gente coloca a língua pra fora e sopra, como se fosse o som de uma cobra, então o som de... Então vamos juntar o número 6 com esse som, nós temos six, depois six, aí você vai mais rápido e fica sixth. Treina bastante aí que é difícil fazer essa transição do sex pro sixth. E se você tem dúvidas em relação ao som do TH, é um som que você ainda tem dificuldade, eu tenho um vídeo só explicando justamente como pronunciar o TH. Eu vou deixar ele aqui em cima no card, vou deixar na descrição também. Assiste ele porque pode te ajudar bastante. A palavra número 3, na verdade é uma palavra que em português ela não existe literalmente a tradução para uma palavra, mas é a expressão ao longo. Ao longo de alguma coisa. Então, sei lá, elas ficaram ali conversando ao longo durante o jogo, tá? Então essa é a palavrinha que tá aqui embaixo, a palavrinha que se escreve de uma forma que é até meio assustadora, mas é muito fácil. A gente vai dividir essa palavra em duas. Nós temos a primeira palavra que é through. Through significa através. Então, through, essa palavrinha existe sozinha. Through, que é TH, também surdo, não vocalizado, a gente não vibra as cordas vocais, linguinha pra fora, você sopra e já emenda o som de ru, tipo kangaroo, sabe? Ru. Lembrando que o R em inglês é sempre enrolado, sempre de porta, porteira. Então, through, e esse finalzinho vira out. Então, throughout. E a palavra número 4 é a palavra minucioso em inglês, que tá aqui embaixo e confunde bastante porque a escrita é praticamente igual àquela última palavra que a gente viu, do throughout,
E aqui é um pouquinho diferente, você vê que na escrita ela é um pouquinho diferente, existem várias palavras com esse TH, GH, tudo meio misturado, mas a escrita mais assusta do que realmente a fala é difícil. Então, como é que eu falo minucioso em inglês? Eu digo thorough, 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 you're very thorough, você é muito minucioso, detalhista, thorough. A palavra número 5 é essa palavra em inglês que tá aqui embaixo, que é bem difícil de pronunciar, porque a dificuldade é justamente a transição do NG pro TH. Então, existe um macetinho. A princípio, esse G ele não é pronunciado, a gente vai falar strength, tá? Strength, beleza? Esse tudo bem? Junta ST, não tem um I antes, não é strength, então começa com strength, e depois strength. Só que essa transição é difícil. Então eles usam um macetinho. Algumas pessoas pronunciam assim, não são todas, mas algumas usam um macetinho. Tá vendo esse G aí? Você pode substituir ele, apesar de não estar na transição fonética, você pode colocar um som de um K bem curtinho, que aí facilita essa transição. Você pode falar assim, ó, strength. Olha só. Strength é força, ou strength. Tanto faz, só que esse strength, a língua sobe, ou a garganta tem um movimento um pouco diferente, fica mais complicado, bota esse casinho aí que você consegue pronunciar tranquilamente. Strength. Na palavra número 6, a gente vai entrar numa sequência de letras que realmente acaba com o brasileiro, porque realmente é muito difícil pronunciar pra gente, que é a sequência RL, quando a gente tem RL junto. Mas antes da gente entrar nessas palavras, eu quero te convidar, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a se inscrever aqui nesse vídeo. Clica aqui embaixo em inscreva-se, ativa o sininho das notificações, vem fazer parte da nossa família no YouTube, pra gente aprender inglês juntos cada vez mais. Tem vídeos semanais, tem aulas ao vivo toda semana também. Então, se inscreve que eu tenho certeza que você vai aprender muito. E também, se você é inscrito ou não, deixa o like, deixa o joinha no vídeo, porque dessa forma o YouTube entende muito mais que realmente esse vídeo é importante, que você está gostando, que você está aprendendo, e assim ele distribui esse vídeo para mais gente, para mais pessoas melhorarem a pronúncia em inglês, mais gente conhecer o canal aqui também, que ajuda muito no meu trabalho. Mas vamos lá, tá falando do número 6, que é justamente essa sequência de letras RL. E é difícil porque, basicamente, é um jogo de língua. A gente vai fazer o R de porta, então, todos os R's em inglês são assim. Então, porta, e o L, a gente joga a língua lá no dente da frente. Pensa, por exemplo, na palavra Lucas. Repara na sua língua, mexendo na sua boca, pronunciando esse L de Lucas. Lucas, olha só, a língua lá no dente da frente. Agora imagina se tivesse um R antes. Earl. Então, por exemplo, uma palavra que eu botei aqui que é muito difícil é a palavra world, que é mundo em inglês, tá? World. Como é que pronuncia? Eu falo o é normal, e aí eu faço um R bem enrolado de porta, were. Se eu colocar só um D no final agora, word, seria palavra, mas eu quero mundo, não quero palavra, eu quero com L. Então, a língua tá lá em cima e você joga ela pra frente. World. Mesma coisa com girl, é a mesma pronúncia. Você tem girl. Faz esse jogo de língua, faz esse treinamento. Língua em cima, língua na frente. Língua em cima, língua na frente, que você vai conseguir pronunciar esse negócio direito. A palavra número 7 é um bichinho muito fofinho que quem vai para os Estados Unidos adora tirar foto em todos os parques, mas que na verdade a galera lá nos Estados Unidos até compara esse bicho com um pombo, porque realmente tem doenças, aquele tipo de coisa. Mas tudo bem, ele realmente é fofinho, que é o nosso esquilo, o esquilinho. E ele é muito difícil justamente por causa desse som do RL. Então, é assim que a gente escreve e a gente pronuncia como squirrel. E aí, a gente vai dividir em 3 partes essa pronúncia, tá? A primeira é a pronúncia de squaw. Então tenta pronunciar aí, squaw. Não tem o I squaw no início, já começa com S, lembra disso. A gente não coloca essa vogal extra no início das palavras com S em inglês. Então, squaw. E aí, você vem o som de R enrolado de porta sempre. Squirr. E aí, você joga o L lá na frente, coloca a língua lá no seu dente da frente para ter o som de L igual em world, que você já aprendeu. Agora vem para squirrel.
Squirrel. Squirrel. Esquilo em inglês. Squirrel. Agora eu quero ver você praticar. Me conta também nos comentários se você tá conseguindo pronunciar essas palavras. A palavra número 8 é uma palavra que em tese era pra ser fácil, simples. A gente tem exatamente a mesma palavra em português, só que em inglês a gente pronuncia de uma forma diferente, que é a palavra rural. Rural. Repara só em português. Nós temos o ru, com o som arranha na garganta, o rau, ra, que é esse som de que a língua bate no dente, que a gente chama de flapping em inglês, rural, e termina com como se fosse um som de U, né? O L em português tem som de U, rural, rural. Em inglês é diferente, porque o R vai ser sempre enrolado e o L vai ser sempre encostando a língua no dente da frente, igual Lucas. Em português é só no início das palavras, ou então no início das sílabas, né? E no inglês não, qualquer momento, pode ser no final da palavra, a gente também faz esse L com a língua lá na frente. Então, olha só, como é que eu pronuncio essa palavra? Rural, 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 rural. Realmente embola a língua, porque são dois r e um L no final lá na frente. Então, rural, rural. Quero ver quem consegue pronunciar isso sem enrolar a língua. Para fechar essa sequência de palavras, vou trazer a número 9 para vocês, que significa raramente em inglês. Quando eu digo raramente, e que é muito fácil, nós vamos dividir essa palavrinha em duas partes, que é rarely, né? Rarely, rarely. Aqui estão dois R's juntos também, a gente consegue misturar, né? A gente acaba confundindo e embolando a língua, mas aqui são duas palavras. A primeira é rare, rare. R, pensa em R, é R mesmo, só que o R sempre enrolado de porta. Rare, rare. E depois coloca um ly no final. Rarely, 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 rarely. Rarely. Aí você vai acelerando à medida que você for conseguindo. A palavra número 10, na verdade, eu achei que tinha encerrado, mas eu acho que esse negócio de dois R's juntos, essas coisas realmente atrapalham bastante, que eu trouxe outra palavra que existe em português, escreve exatamente igual, mas na hora de pronunciar a gente realmente complica muito, que é a palavra horror, né? Horror, ou então até terror, né? Em português também, depende da tradução, que em inglês é o seguinte: primeiro, o H do inglês, em via de regra, não é 100% das vezes, mas em via de regra, tem o som do R do início das palavras, tipo rato, rei, Roma. Por que será que eu lembro dessas três palavras, né? Que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá vendo esse som de r? Pois é, esse som também é do início do H em inglês, tipo hat ou hotel, tá? Só que quando a gente vai falar horror, a gente fala ha, e aí o difícil é depois, são R e R logo depois, então horror, horror, parece que você tá quase latino, horror, beleza? Horror, tá aí, tenta aí, realmente vai ser bem difícil de pronunciar. A palavra número 11 é a palavra recrutador. Por exemplo, você pode recrutar uma pessoa para as Forças Armadas, mas principalmente no Brasil a gente vê isso em RH, tá? Nas empresas, que você pode ser um recrutador, você contrata outras pessoas para a empresa. E essa foi uma palavra que eu estava discutindo muito com minha namorada esses dias, porque ela trabalha justamente com recrutamento e seleção em empresas, e a gente estava pegando algumas coisas em inglês relacionadas a isso, e essa palavra veio à tona, que é a palavra recrutador, porque ela tem uma transição muito difícil, que é a palavra recruiter. E aí, qual que é a dificuldade dessa palavra? É o cruder. Realmente o cru com som de R enrolado de porta e o r com esse som de arame, tá? Que é o som justamente de arame, que é o flap T que a gente fala. Recruiter. É muito difícil de falar isso rápido, juro pra você. Só que esse T no inglês americano, ele vira o flap T, é tipo water. A gente não fala water no inglês americano, a gente fala water. Então, recruiter. Quero ver se fala rápido essa palavra. E pra fechar nossa palavra de número 12, também tem muito a ver com a última palavra, a palavra recruiter, que também tem essa transição do R enrolado pro flap T, que é muito difícil, que é a palavra literalmente, ela é literalmente difícil, que é a palavra literally. Então, re de arame, literally. Quero ver você falar rápido essa palavra e eu te vejo na próxima aula.